Queridos, que privilégio, que honra poder ministrar a palavra de Deus para vocês. Mas deixa eu falar uma coisa, eu estou ministrando como um aprendiz, até porque o tema que eu vou falar, eu sinto que Deus tem dado muita graça, mas eu quero tanto aprender mais. Eu quero ministrar sobre esse tema, princípios para frutificação. E pela misericórdia de Deus, é verdade que através dos anos, nosso ministério, nós temos visto muita frutificação, né? Em Santarém, eu comecei a pastorear, a igreja era pequeníssima, hoje é uma igreja de mais do que 40 mil pessoas, nós temos o privilégio de ainda supervisionar o trabalho lá. Além daquela igreja, tem mais 400 Paz Church naquela região, que também estão sob a nossa supervisão, e depois nós mudamos aqui para Fortaleza. Essa igreja também tem milhares de pessoas e dezenas de igrejas em tantas partes do Nordeste. Nós temos Paz Church muito grande aí no interior do Ceará, de 1.400 pessoas, em Sobral, igrejas enormes, por exemplo, em Itapipoca, em Crateús, igrejas com tantas e tantas centenas de pessoas. É uma coisa fenomenal. Nós temos visto muita frutificação só pela misericórdia e a graça de Deus. E agora em São Paulo, eu vou falar para vocês daqui um pouquinho o que está acontecendo em São Paulo. Mas deixa eu dizer uma coisa, bem claro, eu sei que eu não sou a pessoa que mais frutificou no mundo, eu tenho tanto para aprender. Eu sei que tem muitos que fazem melhor do que eu, e eu preciso aprender com eles. Eu quero aprender, eu quero ficar crescendo, eu tenho muita vontade de ficar crescendo e aprendendo com outros homens e mulheres de Deus, que estão frutificando mais do que eu quero muito isso, e eu vou estar compartilhando com vocês vários princípios de frutificação, mas eu sou o primeiro para reconhecer também que eu não estou compartilhando todos os princípios de frutificação. Obviamente, alguns princípios que eu creio que, se você colocar o seu ministério, vai frutificar. Nesse momento, nós em São Paulo estamos experimentando, eu já chamo aquilo de avivamento, porque é algo, assim, no bom sentido da palavra, assustador. Eu tenho ministrado lá com, o nosso auditório é muito pequeno, mas o auditório lotado, o auditório 2 lotado, lá no Paz Coffee Shop, com muita gente assistindo pelas telas, pessoas no carpete, pessoas sentadas no corredor. Tem sido uma santa loucura. Temos 8 cultos para caber todo mundo. Vamos começar o nosso 9º culto esse mês. É uma santa loucura, tantas transformações de vida, milagres acontecendo. Então, esses dias, agora, eu acho que foi 3 dias atrás, a gente estava conversando lá entre nós, a gente falando, meu Deus, a gente está no avivamento, é uma coisa tão linda, e toda glória e honra seja dada a Jesus. Nós estamos vendo tanta frutificação, porém, eu sei que Deus quer muito, muito mais. Eu sei, por isso que eu quero aprender tanto, e eu quero te convidar, vamos mergulhar nessa aventura de aprender mais e mais da palavra, de como frutificar mais. E não é o nosso texto principal, mas eu quero pintar o pano de fundo para o nosso texto principal, e iniciando com esse texto introdutório, em Atos capítulo 11, a partir do versículo 20, que diz: alguns deles, porém, de Chipre e Cirene, lembre-se desses 2 lugares porque são significativos, quando foram para Antioquia, começaram a falar também aos que não eram judeus. Eles falavam a todos a respeito das boas novas sobre o Senhor Jesus. O poder do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas acreditou e se converteu ao Senhor. Por favor, diga: grande número de pessoas. Aí ele continua: a igreja em Jerusalém ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo em Antioquia, e então lhes mandou Barnabé. Ao chegar a Antioquia, Barnabé ficou muito contente quando viu a graça de Deus, e encorajou todos a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé,
e um grande número de pessoas, quer dizer, já tinha um grande número de pessoas, e agora mais um grande número de pessoas começou a acreditar no Senhor. Por favor, diga um grande número de pessoas. Depois Barnabé partiu para a cidade de Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Por favor, diga numerosa multidão. Em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Olha a ênfase que a Bíblia dá, vez após vez, na frutificação, em ganhar muita gente para Jesus, em fazer muitos discípulos. Nós vemos no livro de Atos, desde o início, desde o primeiro dia de Pentecostes, 3.000 pessoas convertendo e sendo batizadas, depois 5.000, depois ele fala, diariamente acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Aí a Bíblia fala que os sacerdotes começaram a converter, e aí o negócio pegou, porque teve uma grande perseguição, mas essa perseguição só ajudou ainda mais, porque aí espalhou o evangelho, e foram os cristãos pregando por todo canto, e alguns desses cristãos que foram espalhando, que eram originalmente de Cirene, que é o norte da África, onde fica agora a Líbia, e também de Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, esses foram para Antioquia, e começaram, porque antes o povo ia espalhando só evangelizando os judeus, só que esses agora lá em Antioquia, que era uma cidade importante do Império Romano, eles começaram a compartilhar também com os gregos, ou seja, com os não-judeus, e muitos não-judeus começaram a converter também. Isso era uma revolução na mentalidade, porque alguns cristãos mais tradicionais, cristãos eram todos judeus em geral, então os mais tradicionais falavam que não, para poder se tornar um cristão tinha que primeiramente se tornar um judeu, que não podia um não judeu converter, se tornar um cristão, sem também primeiramente passar por todos os rituais de se tornar um judeu. Então isso foi uma grande revolução, foi discutido muito isso na igreja primitiva, mas eles chegaram à conclusão pelo Espírito Santo, que não precisavam se tornar judeu, não precisavam de circuncidar, eles podiam sim converter, seguir o Senhor, até porque Deus já havia mostrado isso para o apóstolo Pedro, no caso de Cornélio. Então eles mandaram Barnabé, que apesar de ser judeu, tinha uma mentalidade muito aberta, cheia de fé, e Barnabé foi lá, já tinha um avivamento acontecendo, ele jogou mais lenha na fogueira, mais gasolina, a coisa explodiu, e aí começou a crescer mais ainda, e ele lembrou do Saulo, que havia sido rejeitado depois da sua conversão, porque as pessoas não acreditavam que ele era convertido, e ele foi atrás de Saulo, trouxe Saulo, discipulou Saulo, e os dois, agora que a coisa cresceu mesmo, a Bíblia não fala quantos, mas eu imagino que já estavam com milhares e milhares de membros na igreja de Jesus em Antioquia, onde pela primeira vez foram chamados de cristãos. Agora, como que foi essa convivência cristã na igreja primitiva, que conquistou o mundo? Como foi isso? E agora, e hoje, esse tipo de avivamento está acontecendo ao redor do mundo? Hoje, por exemplo, tem mais cristãos convertidos, nascidos de novo, na China do que Estados Unidos, China comunista, e os Estados Unidos tem milhões e milhões de cristãos. No começo do século passado, pouquíssimas pessoas na África eram seguidoras de Jesus, em todo o continente africano, isso é no começo do século passado. Hoje, mais do que metade das pessoas do continente africano se chamam de cristãos, são mais do que 500 milhões, dá mais do que 2 Brasis inteiros. A igreja cristã que mais cresce no mundo, sabe qual é? Irã, Irã, que é um país extremamente muçulmano, e a igreja está explodindo em crescimento. Deus está fazendo um avivamento mundial, gente.
Na Europa, que todo mundo dizia que estava morta para o Evangelho, tem um avivamento, tem várias igrejas lá explodindo em crescimento. Eu tenho estado lá, eu tenho pregado em alguns lugares lá, eu fiquei impressionado que Deus está fazendo na Europa. Olha, você sabia que nos últimos 15 anos, né, se tiver alguém aqui 15 anos de idade, por exemplo, nos últimos 15 anos, converteu mais muçulmanos a Jesus do que nos 1.500 anos antes. Nos últimos 15 anos, nós estamos num avivamento. Hoje, 50 mil pessoas foram batizadas na fé cristã. E você não tem que esperar até a semana que vem para mais 50 mil, não. Amanhã, mais 50 mil. E depois da manhã, todo dia, 50 mil pessoas estão sendo batizadas. É um avivamento de proporções mundiais. Agora, Deus quer grande frutificação. Como participar desse avivamento? Quais são os princípios bíblicos para a frutificação? É óbvio que eu não vou compartilhar todos, a lista não é completa, mas eu quero compartilhar alguns. Número 1, a importância da frutificação. Se você não entender que isso é prioridade, isso é importante, você vai se acomodar. Então não podemos nos acomodar. Se você vê que tem falta de frutificação na sua vida, no seu ministério, você está levando muito a sério, você vai ir atrás com tudo que você tem. Você vai pedir ajuda, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a Deus, você vai aprender com os outros que estão frutificando mais. Vale a pena, é muito, muito importante. Até porque a forma, isso aqui é muito interessante, até porque alguns falam assim, não, a gente tem que concentrar no discipulado. Mas você sabia que não foi assim que Jesus fez, e nem os apóstolos. Eles primeiro frutificavam, ganhavam multidões, milagres, curas acontecendo, aí multidões convertiam. Aí depois que multidões e multidões convertiam, aí todo mundo queria ser discipulado por eles. Mas tem gente que não tem fruto, e aí quer discipular a gente. Ninguém quer ser discipulado por alguém que é infrutífero. Agora, uma vez que você está dando muito fruto, aí muita gente vai querer ser discipulado por você. Foi isso que Jesus fez. Ele primeiro deu muito fruto, viu muitas vidas sendo transformadas, multidões sendo curadas, e coisas poderosas acontecendo. Aí todo mundo quis ser discipulado por ele. Ele foi orar a noite toda e escolheu 12 para ser discipulado por ele. Mas muito mais queriam fazer parte daquele grupo de 12. Mas por quê? Porque todo mundo quer ser discipulado por alguém que é frutífero, Os apóstolos, a mesma coisa. Olha o que eles fizeram. Depois do poder do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, 3.000 converteram. Depois 5.000. Depois que eles foram discipular, formar as igrejas nas casas, né, que são as células, ou nós chamamos lá em São Paulo Life Groups. O importante não é o nome, mas sim o princípio. Então nós vemos que foi assim que aconteceu. Filipe foi para Samaria, anunciou o evangelho, curas, milagres, multidões convertendo e batizando, e aí ele pôde começar a discipular as pessoas. A frutificação é tão importante. Mas agora olha o versículo 1 de Atos 13. Agora eu quero mergulhar no cerne principal cada vez mais dessa mensagem. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aqui vai dar o nome de 5 pessoas dessa equipe pastoral. Era uma liderança plural que cuidava dessa poderosa igreja que agora eu creio que já estava com milhares de vidas, né? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. E quantas vezes que a gente lê isso tão rapidamente e vai para o próximo versículo? Mas não, temos que ler mais devagar, temos que ver algo aqui muito forte. E o que nós vamos ver aqui é algo tão revolucionário
que é o segundo grande segredo, se você quer frutificar. É esse aqui: amor, unidade na diversidade. Amor verdadeiro, uma unidade na diversidade. Olha, você também quer frutificar, é importante você ter uma equipe. Você que é pastor de uma igreja, você tem uma equipe que está ajudando você a pastorear a igreja? Você que é líder de célula, você tem uma equipe de liderança que ajuda você a cuidar da célula? Você que é líder de um ministério, você tem uma equipe que ajuda você a liderar o ministério? Agora, eu já vi vários tipos de equipes agindo errado. Por exemplo, eu já vi pastor até de igreja grande que tinha uma equipe que era para inglês ver. Os caras tinham título, mas não mandavam em nada, porque o pastor que decidia o que ia fazer, reunia só quando ele queria, e era mais só para informar os outros o que ia acontecer. Isso não é equipe. Eu amo o que o Bill Hybels disse, porque o Bill Hybels disse uma coisa interessante. Ele falou: se eu tiver a equipe certa, os homens e as mulheres certas, ao redor da mesma mesa, na minha equipe, eu tiver uma equipe como devo ter, parece que não tem impossibilidade para a gente. E eu tenho experimentado isso, vez após vez, porque o Espírito Santo vai formando uma equipe, a gente vai trabalhando, preparando aquela equipe. Uma vez que você tem uma equipe, é fenomenal, é uma coisa fabulosa. Não são pessoas só do vaquinha de presépio lá, também não são pessoas com atitudes erradas, um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser maior do que o líder deles. Não, mas são uma equipe que, com uma sinergia, trabalham juntos e trabalham com tanto amor e unidade que explode. Isso é um dos maiores segredos da frutificação, é você saber trabalhar com uma equipe. Aqui é uma equipe pastoral formada de profetas e mestres, e eram os 5, tudo indica que eram os 5 líderes principais. Devem ter tido muitos outros líderes de célula, muitos outros líderes de ministério, mas eram 5 pastores principais da igreja em Antioquia. E começa com Barnabé, obviamente, porque o Barnabé que foi enviado. Pode mostrar o versículo de novo, por favor, tá? 13:1. Então, Barnabé foi enviado, então por isso que começa com o nome de Barnabé. Ele que foi enviado para pastorear aquela igreja, era o pastor titular, tá bem? E ele, você sabe, talvez não, mas ele foi criado numa cultura grega, helenística, na ilha de Chipre. Mas ele era judeu, então tinha uma mistura interessante, porque era judeu e ao mesmo tempo muito aculturado com a cultura não judeu, tá? Agora, o próximo homem aí fala Simeão, chamado Níger, tá? Muito interessante isso, porque essa palavra Níger quer dizer negro ou preto. E é interessante, na Bíblia a mensagem está chamado assim, olha, Simão, também chamado de negro, porque essa palavra Simeão e Simão é a mesma palavra do que Simão, tá? E por que eram chamados de negro? Sabe por quê? Porque ele, tudo indica, era de Cirene. Cirene, lá na Líbia, havia tido uma colonização dos judeus centenas de anos antes. Alguns dizem que era quando o rei Asa quis espalhar o reino, e ele então teve muitos. Os gregos também levaram muitos judeus e colonizaram lá no norte da Líbia. Então o que acontece? Na África do Norte houve uma colônia de judeus, e esses judeus então estavam lá convivendo e praticando a religião judaica. Só que o que acontece? Eles foram casando com os africanos, e por isso que começou a ter muitos judeus negros. Isso é maravilhoso. O problema é que, para o judeu ortodoxo, bem tradicional, eles ficavam meio escandalizados com isso, porque
O judeu nunca era para casar com pessoa não judia, que não era judeu. Então, se tem um judeu com uma cor de pele diferente, para ele era como se fosse uma impureza religiosa. Isso é para os judeus ortodoxos, né? Agora, olha como Deus coloca como os pastores principais pessoas bem diferentes. E esse Simão, que era, tudo indica, de Cirene. Você lembra? Inclusive muitos teólogos creem isso, e é bem provável que era verdade. Esse é o mesmo Simão de Cirene, que a Bíblia diz em Mateus 27:32, ao saírem, quando Jesus estava sendo crucificado, lembra? Encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçaram a carregar a cruz. Então, tudo indica que este homem depois converteu-se ao Senhor Jesus e se tornou um pastor muito importante, um pastor-chave. E ele deve ter sido um daqueles que foi para Antioquia e começou a realmente ganhar muita gente para Jesus que não eram judeus. Agora, olha o outro homem que faz parte desse grupo. A Bíblia fala, aqui ainda no versículo 13, além de Barnabé e Simeão chamado Níger, Lúcio de Cirene também. Então, outro homem negro. Olha só que lindo essa equipe. Você sabia que essa foi a primeira equipe pastoral que oficialmente enviou missionários? Você sabia que a igreja de Antioquia, mais do que a igreja de Jerusalém, ela é tida pelos missiólogos como a igreja modelo para nós os não-judeus, porque ela foi a primeira igreja de não-judeus, e ela foi a primeira igreja que oficialmente mandou a primeira equipe apostólica como missionários. E nós estamos falando que nessa equipe pastoral tinha pelo menos duas pessoas de cor. Isso é fantástico, isso é lindo, isso mostra a diversidade, a unidade na diversidade. Mas uma outra coisa interessante sobre o nome desse homem, Lúcio, é porque, além dele ser de Cirene, ele também tinha raízes romanas, tudo indica, porque o nome dele era um nome romano. Romano eram os opressores, romanos eram os odiados. E olha aqui o poder da conversão, o poder da unidade, do amor. E olha só que coisa fenomenal. Olha o próximo nome, qual é? O próximo nome é Manaém. E quem é esse Manaém? Agora que a coisa fica. Ele tinha sido criado com Herodes, o tetrarca. Meu amigo, ele foi criado com Herodes, o tetrarca. Agora, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Você sabe qual Herodes foi esse? Foi o Herodes Antipas, o que decapitou o João Batista. E esse homem era amigo dele. Outra tradução diz que ele foi um conselheiro de Herodes Antipas. Outra tradução diz que ele foi um amigo desde a infância. Esse Manaém, ele não é mencionado só em Atos 13, versículo 1. Ele é mencionado pelos historiadores, é o historiador Joséfos, e também pelos judeus no Talmud. De acordo com essas fontes, Manaém foi filho de um homem pelo nome de Essene, que havia tido muito favor e posição com Herodes o Grande. Como resultado disso, o filho dele, o Manaém, foi criado junto com o filho de Herodes o Grande. Herodes o Grande foi aquele que quando os 3 reis magos foram lá e depois ele mandou matar todos aqueles bebês. Então, escuta bem, esse Herodes o Grande foi o pai do Herodes Antipas, né? Porque tem muitos Herodes na Bíblia, dá uma confusão, né?
muitos crentes falam, mas qual Herodes foi esse? Tem o Herodes Agripa, Herodes Antipas, né? Herodes o Grande, tem Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, e aqui nós estamos falando de um homem que foi conselheiro, era muito respeitado por Herodes, e de alguma forma ele converte, e ele então, muito triste com tudo que ele viu, o amicíssimo dele fazendo com João Batista e tudo mais, mas ele converte de verdade, e a igreja aceita ele como um líder. Olha que igreja transformadora, olha que amor, olha que unidade. Você pega esses homens todos juntos, de raízes diferentes, de backgrounds diferentes, e eles estão trabalhando em harmonia, estão trabalhando em amor, estão trabalhando realmente ajudando de fato, de verdade, porque a igreja que tem a solução para realmente resolver os problemas de racismo, de preconceito. Deixa eu te falar uma coisa, o povo do mundo muitas vezes diz, fazem aquela coisa muito grande, mas lá no fundo muitas vezes acabam tendo tanto preconceito, tanta raiva, tanta ira, e muitas vezes tem muitos cristãos que têm se polarizado e também falado mal, e com ira, e com ódio, e Deus está falando não, vocês têm a solução do mundo, a solução é andar em amor, a solução é o evangelho que transforma a pessoa de dentro e para fora, a solução é o evangelho. Agora, além desses, ainda qual o último nome aí? Saulo, um rabino judeu que matou tantos cristãos, mas massacrou tantos cristãos. Você fala, mas agora é convertido, todo mundo sabe disso. Agora, para você entender melhor, vamos supor que aqui no Brasil chegasse um refugiado que veio agora da Ucrânia, da guerra da Ucrânia, e ele veio morar no Brasil, e ele é cristão, então ele vai congregar numa igreja, e ele chega na igreja, porque antes de eu falar isso, deixa eu só dizer o seguinte, Saulo, ele que foi o principal para organizar todo o massacre contra os cristãos, o principal. Então, o refugiado da Ucrânia chega aqui no Brasil, vai congregar numa igreja, e um dos pastores principais é o general que organizou o massacre contra a cidade dele lá na Ucrânia, um general russo, que matou todo mundo, exterminou as pessoas. Qual seria a tendência, seja bem honesto, se fosse você? Eu ficar nessa igreja, esse cara que organizou o massacre que matou meus parentes, eu vi eles morrendo na minha frente faz 3 meses atrás, eu nunca fico aqui nessa igreja. Essa é a atitude da pessoa que não foi totalmente transformada, porque a graça de Deus foi tão forte na igreja primitiva, que ela não só transformou esses monstros em grandes homens de Deus, mas transformou o coração dos cristãos, que eram apaixonados por Jesus e amavam seus líderes. Esses eram os homens que estavam liderando, de raízes e culturas tão diferentes e antagônicas, totalmente antagônicas, se não fosse por Jesus. Imagina, porque o Herodes, ele se submetia aos romanos, mas por dentro eles se odiavam demais. Os judeus detestavam os que estavam governando e massacrando o Império Romano, e aqui eles estão todos trabalhando juntos, mesmo com essas raízes diferentes, mas sabendo que a graça de Deus é poderosa para transformar vidas e fazer uma equipe poderosa que trabalha com amor e unidade. Não é forte isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.
sabia que em Efésios 3:10, quando ele fala que a igreja foi escolhida por Deus para demonstrar para os principados e autoridades, para os príncipes do ar, para todas as hostes celestiais, a igreja é para mostrar a sabedoria multiforme de Deus. Essa palavra multiforme é traduzida, ela é quando alguns textos judaicos que estão falando sobre a capa de José, aquela capa colorida, usam essa mesma palavra do grego. Olha só que coisa, a mesma palavra. Então, Jesus está trazendo para a igreja essa multicor, pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações, trabalhando juntas em amor, sem preconceito, trabalhando com carinho, investindo, defendendo um ao outro. É a solução, esse amor radical é a solução para o mundo hipócrita que precisa de Jesus. Agora, qual foi o segredo? Olha o versículo 2: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, outro grande princípio de frutificação é o que eu chamo compromisso com intimidade e disciplina. O que eu quero dizer com isso? É você, como líder cristão, ter um compromisso absoluto de buscar muito a intimidade com Deus, muito a presença manifesta de Deus. O pastor Sandro, hoje à tarde, eu queria ter ouvido a mensagem dele, porque eu sei que foi muito poderosa. Pregou sobre a presença de Deus, a importância de você ter a presença. O pastor Daniel Alencar sempre, eu amo como ele enfatiza isso. Se você não valorizar isso, buscar isso, priorizar isso, como que você vai frutificar? Ao mesmo tempo, eu não sei se você já viu pessoas que elas só querem ser muito íntimas com Deus, mas elas não têm uma vida disciplinada, não têm uma vida consagrada, uma vida séria, que usa o tempo com sabedoria. E eu vejo aqui uma mistura fenomenal de muito compromisso com a presença manifesta de Deus, com muita intimidade, mas também com uma vida disciplinada, vida de jejum, vida de oração, vida de levantar cedo, de buscar Deus, de ser uma pessoa disciplinada. Tem muitos cristãos que querem ser muito frutíferos, mas não geram bons hábitos, não vivem uma vida realmente disciplinada. Então, eu creio que isso aqui é uma grande combinação para a frutificação. Agora, ele continua no versículo 3 e fala: então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Não é o caso aqui, que nós estamos falando sobre frutificação, mas a gente vê que missões da igreja primitiva era feito profundamente interligado com a igreja local. Isso que eu amo muito sobre o Global Mission School, porque que eu saiba, a primeira escola de missões assim para jovens, de 5 meses assim, que é com a visão da igreja local, de ajudar a pessoa a ficar cheia de Jesus e ajudar, voltar e ajudar, frutificar na sua igreja local. Agora olha o versículo 4 e 5. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Agora, o que eu vejo aqui? Eu vejo, número 4, quarto princípio aqui para a frutificação, a prioridade da palavra de Deus. Por favor, diga: a prioridade da palavra de Deus. Se a palavra de Deus realmente é a prioridade, nós vamos começar a levar muito a sério isso, muito a sério. Nós temos
mais ou menos uma, às vezes 2 vezes por mês, às vezes 3 vezes por mês, no sábado à noite, o que a gente chama Café com Pastor, que é um café colonial bem completo, bem legal, que a gente oferece 0,800 para as pessoas que estão se tornando membros da igreja. Claro que ela é de graça, mas elas têm que fazer inscrição antes, porque sempre tem uma fila muito grande, e é muita gente linda, preciosa, se tornando membros da igreja. Mas uma das coisas que eu mais frequentemente ouço, desses que estão se tornando membros, é falar: pastor, eu talvez morava em outra cidade, ou seja o que for, e eu já sou cristão há 15 anos, 20 anos, e eu estou aqui só 8 meses, mas nesses 8 meses eu aprendi mais da palavra do que eu aprendi em toda a minha vida. Sabe por quê? Muitos pastores não levam a sério alimentar o rebanho, realmente trazer palavras sérias, cheias de alimento. As ovelhas vão onde tem comida. Você já viu que pode ter um restaurante longe da cidade, até fora da cidade? Talvez até o estacionamento não é tão legal lá, mas a comida é muito boa e o serviço é muito bom. Meu irmão, aí sempre é lotado, nunca tem vaga para todo mundo. Já viu? Assim também, se você alimentar bem o rebanho, isso é um dos maiores segredos de frutificar. É alimentar, é ter um bom alimento, é ter muito alimento, Agora, se a palavra realmente é prioridade, nós vamos ter maneiras eficientes de proclamar a palavra, de trabalhar com a palavra. Nós vamos fazer tudo para ter uma igreja que realmente saiba priorizar os cultos, os horários, tudo com excelência, para priorizar a palavra, o discipulado, os life groups, tudo com excelência, porque estamos centrando na palavra. Eu acho tão lindo lá em São Paulo que nós temos a equipe criativa, tem equipe de mídia, tem tanta gente trabalhando, mas eu sempre vejo o que eles sempre falam: não, nós temos que proteger o tempo da palavra, temos que priorizar a palavra. Isso é um dos maiores segredos para a frutificação. Continuando, versículo 6, viajaram por toda a ilha, nós estamos falando que é a ilha de Chipre, interessante. Quem vai com Saulo, quem está liderando a equipe no começo, é Barnabé, e ele era da onde? De Chipre. Então, eles vão para a ilha da onde ele veio, onde ele conhece muitas pessoas, como o primeiro lugar que foram para plantar igrejas, ele e o Saulo, essa recém-formada equipe apostólica. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava o governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos e disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo o que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo, e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram-lhe os olhos, e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Agora o resultado, olha, versículo 12. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito maravilhado e admirado com o ensino a respeito do Senhor. Agora, veja bem, número 5, quinto princípio para a frutificação: a instrumentalidade do sobrenatural. Eu acredito demais da gente crer muito por milagres, por sinais, por prodígios.
Não faz muito tempo atrás, uma senhora da nossa igreja, eles são donos de uma ótica muito legal lá em São Paulo, e ela é design interior. Ela ficou com câncer no cérebro, e já estava em metástase. E o médico falou: nós vamos fazer um tratamento para ajudar só, né, aliviar as dores, mas não tem cura, né? Infelizmente vai morrer. Mas ela havia ouvido tanto a palavra e os princípios de fé, que ela não aceitou aquele diagnóstico, e nem eu e vários outros irmãos da igreja, nós nos unimos em fé. Eu dei lista de versículos sobre cura para ela começar a declarar e tomar posse. Eu usei muito tempo do WhatsApp explicando para ela como ela deve fazer para ficar declarando e tomando posse da cura. Compramos a briga junto. Bem, para encurtar a história, ela volta muito tempo depois para o médico, nem um traço de câncer mais no corpo dela. Aleluia. E tinha espalhado, além de metástase no cérebro, tinha espalhado por outras partes do corpo dela, mas nem um traço de câncer. Agora, esses dias, uns 4 dias atrás, eu recebo vídeo e áudio de um dos nossos life groups, nossas células. Lá dá até 50 pessoas ou mais nessa célula que eu estou falando. Nós temos células enormes, por isso que cada célula tem uma equipe de liderança que ajuda a cuidar, a pastorear as pessoas. Escuta bem, nessa célula, um senhor de idade com a sua esposa começaram a frequentar essa célula, só que ela tinha Alzheimer, já há 3 anos, e 2 anos já fazia que ela não reconhecia mais o marido, nem sabia quem ele era, por 2 anos. Os irmãos só começaram a amar e abraçar aquela irmã, e orando por ela, e aplicando fé. Claro que eu queria que acontecesse com todo mundo que tem Alzheimer, mas o caso dela foi tão milagroso. Se você ouvisse o áudio e visse o vídeo que eu tenho, o marido está extasiado, porque ele falou: ela está ficando curada, faz 2 anos que ela nunca nem me reconhecia mais, agora ela estava me chamando pelo nome. Ela fala para mim, eu não lembro bem o nome dele, mas vamos supor que é Ronaldo. Ela diz: Ronaldo, eu quero achar um vestido bem legal para eu ir para o Life Group, de vestido bem bonito. Ela está chamando ele pelo nome, ele está chorando de alegria. Deus está curando o Alzheimer, aleluia! Não passa nem um final de semana sem, depois do culto, as pessoas virem falar: pastor, eu queria te dar um testemunho, pastor, essa cura, esse milagre. São curas pipocando, milagres, toda hora, coisas sobre pessoas que não podiam ter bebê, agora tendo bebê, pessoas que estavam com câncer, pessoas que estavam, irmãos, é uma coisa fenomenal. E olha, isso é importante. Eu lembro quando eu estava começando em Santarém, eu orando fielmente para os enfermos, todo domingo, apelo para quem quer entregar a vida para Jesus, e oração para cura, tem que ter uma priorização no sobrenatural. Você quer frutificar? Tenha o sobrenatural. Esses sinais seguirão os que creem. Deus quer te chover com bênçãos e frutificação, mas creia pelos milagres, porque os milagres vão atrair as multidões em nome de Jesus. Amém? Amém. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Agora, vamos só ver esse versículo de novo, Atos 13:1, porque eu quero só mostrar a transformação de vidas e famílias que acontece. A igreja primitiva, ela acreditava tanto no milagre da transformação. Escuta bem, hoje tem 2 tipos de cristãos em geral, tá? Que tem aparecido muito, desses 2 tipos de cristãos. Tem aqueles que não querem machucar ninguém, querem atrair todos para Jesus, até aí muito bem. Querem agir com amor com todo mundo, até aí muito bem. Mas, em nome do amor, eles estão falando assim: olha,
a Bíblia está desatualizada, a Bíblia tem erros, porque ela é muito antiga, então temos que atualizar a Bíblia, temos que dizer que, sabe, está bem, na época da Bíblia, a homossexualidade era pecado, você ter sexo com seu namorado era pecado, mas agora não tem problema, agora se você tiver um compromisso de fidelidade, seja com o namorado, ou seja com o colega, o companheiro homossexual, não tem problema, porque tem que atualizar a Bíblia e tal. Agora, eles em nome do amor, estão abrindo a porta para todo tipo de pecado, e pessoas não nascidas de novo, não convertidas, e enganando, eu falo com muito carinho, mas enganando aquelas pessoas, fazendo elas pensarem que elas estão indo para o céu, quando a Bíblia fala claramente que os adúlteros, os prostitutos, os imorais, os impuros, os homossexuais não herdarão o reino dos céus. A Bíblia é bem clara sobre isso. Aí no outro lado tem os cristãos que falam, não, tem que falar a verdade, doa o que doer, tem que falar a verdade, tem que pregar a verdade. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia diz, fala a verdade em amor. Então, quando você ama de verdade, você sabia uma coisa? Até agora eu nunca tive, eu não estou falando que eu nunca vou ter, mas eu nunca tive os homossexuais ficando com raiva de mim, dizendo que eu prego ódio. Sabe por quê? Porque eles sabem o tanto que eu os amo, o tanto que eu quero ver eles sendo transformados por Jesus, o tanto que eu acredito na transformação de Jesus. Se você deixar de pregar a verdade, a pessoa nunca vai poder transformar. Mas se você pregar a verdade em amor, ela vai querer, porque ela vai falar, então eu quero ser transformado, eu quero viver uma vida transformada, uma vida santa, eu quero. E quando você prega a verdade em amor, você vai ver vidas sendo transformadas, você vai ver pessoas realmente indo a Jesus, entregando as suas vidas ao Senhor Jesus. E você vê que Barnabé, você sabia que ele era levita, e levita não era para ser dono de terra, mas ele era um levita não tão dedicado a Deus, ele tinha terra, e terra, tudo indica, caríssima lá em Chipre. Agora Barnabé converteu, e entregou a vida totalmente a Jesus. O avivamento estava acontecendo lá em Jerusalém. Chipre era muito longe, mas ele vai e vende essa terra caríssima, pega todo o dinheiro e fala assim, eu quero investir na obra. Ele deposita aos pés dos apóstolos para ajudar os pobres, para ajudar a obra de Deus. Você vê transformação de vida. Aí Barnabé agora é usado para ganhar outras pessoas para Jesus, para começar todo um avivamento lá para a glória de Jesus. O Simão Cirineu, aquele que carregou a cruz de Jesus, tudo indica que os filhos dele, porque lá em Marcos fala assim, que ele era pai de Alexandre e de Rufo, Marcos 15, 21, e Romanos 16, 13, Paulo menciona, tudo indica que era esse mesmo Rufo, ele fala, saúdem Rufo, eleito no Senhor. Então, esse Simão Cirineu, além de converter, porque para a igreja mostrou amor para ele, mostrou amor, viu a vida dele ser transformada, depois ele ganha os filhos dele para Jesus, a família é ganha para Jesus, as pessoas são transformadas por Jesus. Saulo, que era tão rejeitado, as pessoas aprenderam, não, nós devemos amar. Barnabé vai atrás e ama, e dá a vida dele, e era debaixo do discipulado de Barnabé que Saulo se transforma no grande apóstolo Paulo. Agora, o que acontece? Nós vemos algo lindo sendo uma realidade aqui nesse povo. Nós vemos aqui, eu vou pular aqui para o número 7, olha só, um espírito de fé. Por quê? Porque que acontece? Na direção do Espírito Santo e no evangelho do Senhor
Jesus. Olha só, Romanos capítulo 1, versículos 16 fala assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Uau! Paulo acreditava, ele tinha esse espírito de fé, que quando ele pregasse o Evangelho, não só Paulo, mas toda a igreja primitiva, as pessoas iam converter, iam nascer de novo, iam ser transformadas. Então ele vai para Filipos e prega para as mulheres que estão lavando roupa lá. A Lídia converte, depois ele expulsa demônio e é preso, mas aí o carcereiro converte, a família do carcereiro, as pessoas vão sendo nascidas de novo. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, e quando esse Evangelho é pregado com fé, as pessoas acreditam no Evangelho, tomam posse de tudo que Jesus já fez por elas na cruz do Calvário. E isso inclui não só que levou nossos pecados, mas levou nossas doenças. Por isso que lá em Atos ele está pregando em Listra e tem um homem coxo. Você já notou que a Bíblia fala que eles estavam pregando o Evangelho, o homem coxo estava ouvindo o Evangelho. Paulo viu que o homem tinha fé para ser curado. Em nenhum momento Paulo diz assim: em nome de Jesus levanta e anda. Não, Paulo só diz assim: anda, você já tem fé, Jesus já levou as suas enfermidades, você já entendeu o Evangelho, agora é só coloque em prática. Sabe por quê? Porque o Evangelho é assim, e o homem era paralítico desde nascença. Deixa eu te falar uma coisa: quando você começa a acreditar no poder do Evangelho, você não fica com vergonha de falar abertamente do amor de Jesus. Por isso que ele fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero terminar com essa frase: no poder restaurador do Senhor Jesus. Um espírito de fé no poder restaurador do Senhor Jesus. Nós vemos nesse mesmo texto, eu não li todo ele, mas o João Marcos, que desiste de seguir na viagem missionária, porque ele se uniu com Paulo e Barnabé, e ele desistiu. E ele desistiu depois daquele milagre tão grande, daquele homem ficar cego. Foi depois daquele milagre, ele desistiu. E depois, quando ele queria ir de novo, Paulo falou: não vou, eu não aceito ele não pode ir conosco. E até teve uma separação entre Paulo e Barnabé por muitos anos. Depois eles realmente tiveram bem legal um com o outro de novo. Mas essa separação que aconteceu, escuta bem, Barnabé acredita no João Marcos. João Marcos é investido pelo Barnabé. Depois Pedro também discipula profundamente João Marcos, e João Marcos é discipulado por Pedro, e depois o próprio apóstolo Paulo manda: chama o João Marcos, porque ele é útil para mim. Esse homem que foi rejeitado por Paulo, esse homem que havia desistido, que havia fracassado, olha só o poder restaurador do Evangelho, porque ele que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Então, toda vez que você lê a sua Bíblia, abre o Novo Testamento, você vê lá o Evangelho de São Marcos. Era um ex-desistente, um ex-rejeitado pelo apóstolo Paulo, um ex-derrotado no ministério. E eu não sei sobre você, mas eu já fui derrotado no ministério. Eu já tive situações horríveis. Eu tive que sair do ministério uma época. Eu sofri demais. Eu lembro que eu não estava conseguindo vencer certos pecados. E eu lembro naquela dor, eu chorando e falando para Deus: Deus, se o Senhor me transformar e um dia me fizer num homem de Deus, onde eu estou andando em vitória e santidade, e se um dia o Senhor me usar grandemente, eu prometo que aonde eu for, eu vou dizer para todos que se o Senhor pode usar esse que é o mais fraco de todos, o Senhor não somente pode, mas quer usar todos os seus filhos grandemente. O Senhor quer usar todos os seus filhos grandemente. Talvez hoje você está sentindo assim.
você está sentindo uma derrota, um fracasso, um desânimo, uma rejeição, deixa eu falar para você, se teve esperança para esse aqui, que é o mais fraco de todos, com certeza, o melhor está por vir na sua vida, o melhor está por vir no seu ministério, o melhor está por vir, isso é só o começo, em nome de Jesus. Fique em pé, por favor. Eu só quero fazer uma oração, estica um pouco, porque daqui um pouco nós vamos ter o privilégio de ouvir, o pastor Luciano subirá. Então, eu quero só fazer uma oração sobre a sua vida. Se você está determinado em Cristo, que a sua vida e o seu ministério vai frutificar muito mais, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu ministério. Pai querido, eu peço por cada um desses meus preciosos e queridos irmãos e irmãs, e eu oro por mim também. Eu também estou aqui com a minha mão sobre meu coração. Pai, que nós possamos frutificar muito mais. Eu peço, ó Pai, que cada um de nós possamos colocar em prática esses princípios tão revolucionários da Tua palavra. Esses 7 princípios transformadores de frutificação, que nossas vidas não sejam mais as mesmas. Eu peço isso, que nossos ministérios não sejam mais os mesmos. Agora todos em voz alta, pode levantar sua mão direita para o céu e diga assim: pela graça de Deus, eu vou frutificar, e eu vou frutificar muito, para a glória do Senhor. Nisso é meu Pai glorificado, porque eu vou dar muito fruto, e fruto que permanece. O melhor está por vir. Isto é só o começo. Amém, amém, amém. Aleluia!